Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço a presença de todos e a todos aqueles que assistirem esse pequeno conteúdo que eu tenho feito, que agora nós já estamos na quarta lei do hermetismo, que é a polaridade dos polos. Não tenho intenção nenhuma de esgotar o assunto, é simplesmente um ponto de vista de uma maneira bem simples, para trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, como que a gente vivencia isso, e para que isso fique para a gente assim, que como essas 7 leis herméticas, né, do Hermes Trismegisto, permeiam a história da humanidade, todos os tempos, a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso viver a cada dia, a cada amanhecer, porque são leis universais. Então, queira a gente entender ou não, claro, isso aí não tem nada a ver, faz parte da nossa vida. Então, é interessante a gente pensar um pouquinho mais e ver como que isso vai ajudando a gente a perceber os detalhes das coisas e as oportunidades, como que a gente pode estar melhorando e sermos mais observadores com todas essas leis, principalmente essas leis universais, para que a gente viva com maior harmonia e maior tranquilidade. Então, hoje a quarta lei do hermetismo, é a lei da polaridade. Ela diz em termos assim bem simples, que tudo na vida tem 2 polos, no sentido de que um polo não existe sem um outro. Vamos dar hoje, trabalhar só em cima dos exemplos, por exemplo, o bem e o mal, o branco e o preto, dia e a noite, sol, chuva, alto, baixo, magro, gordo, luz, escuridão, escuro, claro, estações do ano, ou é inverno, ou é verão, ou é primavera, ou é outono. Que mais? Amor e ódio, paixão e amor. Moeda, igual as moedas não tem 2 faces, a gente não tem o hábito de falar. Igual a moeda tem 2 faces, quer dizer, a moeda não existe, ela tem que ter os 2 lados. Então, tudo nessa lei, tudo no universo, e essa lei vem mostrar isso para nós. -1, mais 1, -2, mais 2. Então, tudo tem o seu contrário, mas é a mesma intensidade das coisas. Por exemplo, o 1 vale 1, tanto no negativo quanto no positivo. E o que diferencia ele é só as polaridades, que são diferentes. Um está no positivo e o outro está no negativo. Mas a medida do 1 centímetro vai ser sempre 1 centímetro, a quantidade vai ser sempre a mesma. A valorização dele, se é positiva ou negativa, é que vai mudar. E isso acontece na nossa vida, em tudo. Então, que a gente possa, a partir disso, tudo que acontece, tudo que a gente pensa, ou tudo que a gente fala, ou tudo que a gente ouve, ou tudo que a gente faz, que a gente possa estar atento que existe uma outra possibilidade. A gatinha está brigando comigo aqui. Que existe outro ponto de vista. Que nenhum ponto de vista ele é total, ele esgota ao assunto em si. Como a moeda, um lado só da moeda não faz moeda, então é preciso os 2 lados. Então, que na vida às vezes a gente briga muito, só o meu ponto de vista que está certo, só isso aqui que é a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é individual, é a partir da experiência de cada um. E às vezes o que é errado para um é certo para o outro. O que é bom para um é ruim para o outro. Depende de cada pessoa, da individualidade, da experiência de vida e que a pessoa tem, o que fez com aquele determinado, passou por aquela determinada situação, aquele determinado assunto. Mas que a gente não faça disso motivos de desavença. Então, por isso que é importante a gente perceber isso, que tudo na vida tem essa polaridade, tem os 2 lados e é a mesma moeda. Então, nada se define só naquilo que eu penso e como eu vejo. Há infinitas possibilidades, cada um pode ver de um jeito.
entendeu? E cada ponto de vista que cada pessoa possa ter, diferente do meu, é um ponto de vista diferente, interessante. Talvez eu não cheguei pela minha experiência de vida, pela minha conclusão, pelo fato, como aconteceu comigo, aquele determinada conclusão que a pessoa chegou, aquele conceito que a pessoa chegou. Mas isso não quer dizer que o conceito que ela chegou, ou a opinião que ela chegou, esteja errada. A partir da vida dela, aquilo está certo, assim como que a partir do meu, as conclusões que eu cheguei, também estão certas, porque o certo e o errado depende de cada um. Isso pode evitar muitas desavenças, muitos desacordos, muitas brigas, a partir do momento que a gente perceber que existe essa necessidade do respeito pela opinião do outro e pela ideia do outro sobre todos os assuntos, sobre todos os aspectos e em qualquer circunstância, que ninguém é dono da verdade. A verdade, ela é transitória, às vezes num momento uma coisa é verdade, mas logo em seguida, diante às vezes da mesma situação, mas o contexto pode ser outro, então a verdade pode ter outra opinião. Isso que não seja motivo de desacordo, de desavença, de brigas, de aborrecimento, de tristeza, de inimizade entre os seres humanos, que somos todos uns, somos todos irmãos. Então, vamos nos dar as mãos, respeitar uns aos outros, inclusive a opinião do outro, porque pode também estar nos acrescentando, é uma opinião interessante, de um interessante ponto de vista. E tudo aquilo que é diferente do que a gente já sabe, nos acrescenta também. Entendeu? Pode chegar uma hora, não quero brincar agora não vai para lá. Pode chegar uma hora que aquele ponto de vista da pessoa pode ser o meu também, diante da circunstância que eu esteja. Uma atitude daquela pessoa que eu às vezes agora julgo como certo ou errado, não devia ter feito, às vezes amanhã eu vou estar fazendo a mesma, ou até pior, completamente diferente. Então que a gente tenha mais essa abertura, essa percepção de que nessa vida tudo é possível a cada momento. Existe 1001 possibilidades e a minha possibilidade que eu estou tendo não é a única nem a definitiva e ela não fecha o assunto só no que eu penso. Ai, desculpa que a garganta aqui está meio complicada. Então, que a gente fique mais atento a isso e sejamos mais solidários uns com os outros e respeitar mais a diferença, porque nas diferenças é que há o crescimento. Se não tiver diferença, for todo mundo igual, não vai haver crescimento. Ninguém vai crescer, vão ficar sempre estagnados naquilo ali, pronto, porque não estão sendo instigados com um ponto de vista diferente. E é isso que faz a gente crescer e evoluir. Bem simples da gente entender e a gente vive isso todos os dias. Então, até a próxima com a quinta lei. Por enquanto hoje é a quarta, da polaridade. Muito obrigado. Divulgue para quem você achar interessante. Faça seus comentários. E muito obrigado. Até a próxima.